iniciativa conjunta aí da doutora Mel Quideroli, junto com a professora Camila e com o apoio do vice-presidente, doutor Renato Finotti. Então, para a gente dar início aqui, esse assunto muito bacana aqui, já tem um público legal, enquanto vocês vão tocando a abertura no assunto, eu vou fazendo a continuidade aqui da divulgação. Eu gostaria só de passar um pouquinho a palavra aqui para o doutor Flávio Shinzato. Vamos ver se ele está online aqui, só para ele dar uma palavrinha em nome do conselho, e depois o doutor Renato Finotti já abre os trabalhos aí, já conduz o trabalho. Doutor Flávio, a palavra para o senhor. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, mais uma vez, o Conselho, através da SBRAF, junto com o doutor Renato, diretoria da SBRAF, doutor Renato, doutora Mel, promovendo mais junto com o CRF, mais um conteúdo técnico de alta relevância. Então, quero que vocês todos aproveitem. Um tema muito interessante é o AVC e o papel do farmacêutico frente a esses sinais clínicos e como proceder no AVC. Uma boa aula a todos, para a gente não perder tempo. Agradeço a professora Camila pela disponibilidade e a organização da SBRAF juntamente com o CRF. Agradeço a assessoria e toda a equipe do CRF que dá todo o suporte para que esses eventos possam acontecer a contento. O apoio de toda a diretoria e toda a plenária, a pessoa dos conselheiros, que fazem a divulgação para a gente poder estar atingindo o maior número de profissionais e elevando, com isso, a assistência farmacêutica do nosso estado. Uma boa noite a todos e bom evento, e vamos ao conhecimento técnico-científico que nos vai ser apresentado. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e dizer da importância do tema, né? Uma ideia que partiu aí da doutora Mel Quideroli, que faz parte do CRF, também faz parte da SBRAF. Então, eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas em nome do Conselho Regional de Farmácia, né? Estou lá como vice-presidente, e pela SBRAF, MS também, dizer mais uma vez da importância, inclusive, dos farmacêuticos se associarem à SBRAF, né? É muito importante isso, mas hoje o assunto é sobre o AVC, né? Hoje é o Dia Mundial do AVC, e algumas coisas são importantes, né? A doutora Camila vai poder falar mais sobre isso, e a doutora Mel, mas é importante deixar claro e mostrar o quanto o acidente vascular cerebral é relevante para a saúde pública, né? Se a gente for analisar um pouquinho, já existem estudos mostrando que de 2017 para cá, em 2017 a gente tinha em torno de 50% das pessoas que eram acometidas pelo AVC tinha menos de 60 anos. Agora, já isso está em torno de 70%. Então, a cada ano que passa, mais pessoas com idade menor, né, pessoas mais novas estão sendo acometidas pelo AVC. E outro dado muito importante e também interessante para a gente começar isso aí é dizer que realmente o AVC já há mais de 15 anos está aí entre primeiro e segundo lugar dos maiores problemas que acometem as pessoas e que causam a morte. Então, realmente um assunto extremamente pertinente. O dia, hoje, o Dia Mundial do AVC, então, eu acho que tudo vem para alavancar essa ideia, essa informação e principalmente mostrar a importância da presença do farmacêutico nesses momentos, né? Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, convidar a doutora Mel Quideroli junto com a doutora Camila para a gente iniciar, então, a nossa live através do GT de Farmácia, através do CRF e da SBRAF-MS. Então, mais uma vez, muito obrigado. E tá com vocês aí, meninas. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, bacana. Eu quero também aproveitar, agradecer primeiramente ao CRF, na pessoa do presidente, o Flávio Shinzato, Dr. Flávio Shinzato, pela parceria que ele sempre se disponibilizou a ter a partir do momento que essa nova diretoria da SBRAF assumiu, na presidência do Renato, com o apoio meu, do Uriel, do Dr. Uriel e da doutora Elza também. A gente vem tentando
fomos pegos de surpresa, né, Renato, com essa pandemia aí, tínhamos muitos e muitos projetos que a gente precisou dar uma pausa nesse momento, mas que, assim, a gente vai tentar agora, com a volta das atividades, retomar todos os nossos projetos para poder alavancar esses trabalhos que a gente tem em mente. Quero agradecer também a todos os conselheiros, a toda a equipe do CRF, o Dendre também, que sempre está aí abraçando as nossas causas e dando um super apoio, e em especial a Camila por ter aceito o nosso convite e tratar de um tema tão importante e, como disse o Renato, que vem acometendo as pessoas cada vez mais jovens e que, infelizmente, tem, assim, deixado grandes sequelas, muitas delas evitáveis, né? Quando o tempo de socorro que é prestado a esse paciente, quando a assistência prestada a esse paciente, ela é feita dentro de um prazo ali, que a Camila vai tratar muito bem sobre esse assunto, é feito dentro de um prazo aceitável. Mas, assim, eu quero, sem delongas, até porque, assim, o objetivo da palestra não é a gente ficar dessa live não é a gente ficar conversando, e sim dar a oportunidade da Camila orientar, como ela vem fazendo aí, com grande maestria no curso de farmacologia que tem sido ofertado junto do CRF em parceria com a FMS, muito de grande importância, e que tem trazido temas muito relevantes. Então, assim, vou passar a palavra para a Camila para que a gente possa fazer o máximo de proveito dessa uma horinha aí que a gente vai estar conversando. Boa noite a todos, um prazer estar com vocês, muito obrigada pela presença de todos, imagino que aqui tenhamos pessoas da comunidade interessadas pelo tema, assim como profissionais farmacêuticos, né? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer Dr. Flávio Shinzato, Dr. Renato, Dra. Mel pelo convite. Fiquei muito, muito feliz, porque hoje é o Dia Mundial do AVC e a gente falou há uma semana atrás sobre isso com bastante detalhes, então conversamos aí cerca de 2 horas sobre o AVC, e eu falei naquele momento, gente, vocês precisam fazer campanhas no Dia Mundial do AVC. E aí, quando chegou o convite, eu fiquei muito feliz, né, que a gente está realmente caminhando para isso, despertando para a necessidade de conversar sobre esse assunto, que é a segunda causa de morte no mundo, né? Então, não dá para deixar de falar sobre AVC, não dá para deixar de orientar as pessoas, os pais, os avós, os amigos, os pacientes, os colegas, todo mundo precisa conversar sobre essa doença. E a gente está aqui para bater um pouco de papo sobre isso, né? Então, eu vou novamente agradecer a presença de todos e vou pedir licença, porque agora eu perco um pouquinho o contato visual aqui com vocês. Esse é um momento muito triste, né? Porque é tão gostoso, né? Nesse momento de isolamento social, a gente ficar se vendo aqui. Mas, enfim, eu preciso projetar minha tela aqui para vocês e vamos perder um pouquinho desse contato visual, mas daqui a pouco eu volto e vou aproveitar e pedir para vocês, para quem tiver contato, para quem atender pacientes com AVC, na atenção primária, na atenção hospitalar, que vocês compartilhem as experiências de vocês aqui no chat, né, para que vocês, conforme a gente vai discutindo, os assuntos que vocês coloquem, as impressões, coloquem dúvidas. Se a gente tiver a oportunidade de responder no final, de conversar um pouquinho, de trocar ideia, a gente faz. Se não, se tiver alguma questão, depois a gente faz contato pessoal com as pessoas que tiveram dúvidas, para que ninguém saia com dúvidas. Se alguém quiser material, enfim, o que vocês precisarem sobre o assunto, a gente fica à disposição, tá? Vou só pedir a gentileza que todos desliguem os seus microfones. Alguém está com o microfone aberto, está dando uma interferência aqui para mim. Só para a gente garantir o silêncio que a gente precisa no momento da nossa conversa, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu preciso que vocês sinalizem para mim se vocês vão enxergar. Enfim. Não dá agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela?
Sim. Sim. Então, vamos lá. Bom, gente, então nós vamos conversar sobre AVC, né, acidente vascular cerebral. Para quem não me conhece, sou Camila, sou docente do curso de farmácia da UFMS e também das residências multiprofissionais lá da UFMS. Bom, então vamos falar sobre o tamanho desse assunto primeiro, né? Então, o AVC, como já foi dito pelo Dr. Renato, ele representa a segunda maior causa de morte no mundo, e aqui a gente está falando do mundo, mas no Brasil, né? No Brasil também é a segunda causa de morte, tá? Então, segunda causa de morte no mundo e primeira causa de incapacidade no indivíduo adulto. Então, eu acho que esses dados já são suficientes para a gente entender o tamanho desse problema, né? Não precisa dizer muita coisa além disso. Bom, então precisamos conversar sobre AVC, precisamos orientar os nossos pacientes, precisamos conversar em casa, precisamos, inclusive, falar com as crianças sobre isso, né? Esse ano, um ano de bastante pandemia, infelizmente, por conta do isolamento social, nós tivemos aí uma diminuição da procura de serviços especializados em AVC pelos pacientes sintomáticos, e as autoridades, né, tiveram que fazer uma campanha muito forte, né, pedindo para que as pessoas, quando estivessem com sinais de AVC, não deixassem de procurar os centros especializados, especialmente porque o tempo de tratamento do AVC é muito pequeno, como a gente vai conversar nos próximos slides aí. Então, nós temos esse ano o tema, né, principal da campanha de 2020, é o exercício físico para a redução do risco de AVC, né, então com foco bastante grande na prevenção do AVC, até porque o reconhecimento dos sinais de alerta de AVC e um rápido tratamento de urgência num centro de AVC diminui muito as chances de sequelas, né, então a gente acabou de dizer que a principal causa de incapacidade no adulto. Gente, acho que tem alguém com áudio aberto ainda, Mel, você consegue identificar? Tá dando bastante interferência aqui para mim. Bom, gente, então, o que é o AVC, né? Então, para quem não sabe sobre detalhes sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, então, ele pode ser definido como o surgimento de um déficit neurológico rápido, né, súbito, que é causado por um problema nos vasos sanguíneos lá do sistema nervoso central. Então, nós temos dois tipos de AVC, nós temos o AVC que a gente chama de isquêmico, que é o mais comum e que acomete aí cerca de 85% a 90% de todos os casos de AVC, e ele é isquêmico. Esse nome isquêmico significa que ele ocorre por uma obstrução, por uma oclusão, né, ou por uma redução bastante intensa do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, então causando a falta de circulação do sangue numa região específica do território cerebral. E o AVC hemorrágico, por outro lado, ele é causado por uma ruptura espontânea, né, por um sangramento, então, que ocorre dentro do cérebro ou ao redor do cérebro. Tá? O AVC hemorrágico, ele é bem menos prevalente, né, ele é responsável ali por cerca de 10% a 15%, né, de 10% a 20% de todos os casos de AVC. Então, o nosso foco aqui vai ser mais sobre AVC isquêmico, que é, de fato, o mais comum, né? E a gente não pode esquecer, então, pessoal, que o AVC é uma emergência médica. A gente precisa conversar com as pessoas sobre isso, né? Então, as pessoas não têm esse senso de urgência diante de sinais de AVC. Nós fizemos um estudo recente com uma residente lá no Hospital São Julião, né, uma residente farmacêutica, que fez um trabalho com os pacientes que internaram com AVC o ano passado, e nós tivemos cerca de 60% dos pacientes que, mesmo diante de um diagnóstico de AVC, relataram que não tinham informações suficientes sobre o assunto, tá? Então, assim, isso nos preocupou muito, né? Eu cheguei a distribuir esse artigo para todo mundo, né, das nossas redes aí de contato, dizendo, gente, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, a gente precisa conversar com os nossos pacientes, porque
esse é um problema que não dá, né, para a gente fingir que não está acontecendo nada e que a gente não faz parte disso. Então, o AVC, ele é uma emergência médica, e a gente precisa entender que o cérebro, embora seja pequeno, né, e tem um peso ali de 1,5 kg aproximadamente, ele tem uma alta demanda metabólica e ele consome aí de 25% a 30% do total de oxigênio do nosso corpo. Então, ele não pode ficar sem oxigênio, certo? Porque essas células cerebrais, esses neurônios, morrem muito rapidamente. Então, a cada minuto que o cérebro fica sem oxigênio, sem sangue, 1,9 milhões de neurônios morrem. Né? Então, acho que isso também já nos deixa claro, né, por que essa doença é uma emergência médica e por que é que a gente precisa, então, falar bastante sobre esse assunto, né? Cadê o celular da mamãe? Bom, gente, então, reconhecer, né, o desafio de saúde pública que nós estamos lidando aqui, a morte, né, que a gente falou, as mortes por AVC, elas são apenas a pontinha, né, do iceberg. Existe uma parte ali bastante nebulosa que não é muito evidente, né, mas que representa aí muitas sequelas. Então, grande parte das pessoas que não morrem por AVC, elas ficam com incapacidades permanentes bastante importantes e que reduzem, então, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, famílias, né, são destruídas, famílias precisam ser reorganizadas, temos pessoas que não voltam a trabalhar, pessoas que ficam com sequelas permanentes em relação às incapacidades relacionadas ao AVC, né, e muitas vezes isso não aparece, mas é um peso bastante grande, né, pessoas que ficam aí dependendo de cuidadores, famílias que precisam se reorganizar em relação às finanças e tudo mais, né. Então, estamos falando de morte, a gente fala muito, né, segunda causa de morte no mundo, mas a gente também precisa lembrar, né, de uma grande parcela da população que sobrevive, mas que fica com sequelas permanentes. Bom, então, vou trazer uma informação, né, que choca um pouco, né, mas é uma informação real e que a gente precisa conversar sobre ela. Uma em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida, né, isso é uma realidade. E a boa notícia, né, é que a maioria dos AVCs podem ser evitados com alguns passos, que são simples, mas não são muitas vezes fáceis de fazer, que os nossos pacientes não conseguem, né, fazer de forma muito tranquila. Então, assim, precisamos estar ali ao lado deles, apoiando, incentivando, né, motivando os pacientes, porque muitos desses passos são passos relacionados à mudança de estilo de vida. E mudar estilo de vida não é fácil, né, gente? Fazer atividade física regular, diminuir o peso, fazer uma reeducação alimentar, são coisas simples, mas são coisas que precisam de bastante força de vontade, né, e nem todos os nossos pacientes são motivados para isso. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, né, lidarmos com isso e trabalharmos com esse paciente da melhor forma possível, né, buscando que esses passos sejam seguidos, porque 90% dos AVCs podem ser evitados com esses passos que a gente vai tratar a partir de agora, tá? Então, a primeira coisa é o controle da hipertensão. A hipertensão é o principal fator de risco modificável para AVC, metade de todos os AVCs estão ligados à pressão alta, e muitas vezes o paciente tem pressão alta, mas ele não tem o diagnóstico de hipertensão, né? Ele não sabe que ele tem pressão alta, porque ela é ali, muitas vezes, assintomática, e se o paciente não estiver bastante atento, ele vai demorar para descobrir, para fazer esse diagnóstico, e a hipertensão né, como nós acabamos de falar, um dos principais fatores de risco modificáveis, né, para AVC, porque a hipertensão, ela é tranquilamente controlada, né. Segundo passo, exercício físico. Nós falamos que o tema principal da campanha de 2020 é o exercício para a redução do risco, né? Então, a atividade física, ela tem um impacto extraordinário na redução do risco de AVC.
O sedentarismo, ele explica aí cerca de 36% do risco de AVC, e a atividade física mínima de 150 minutos por semana, e 5 vezes por semana, né? Então, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, somando aí no final da semana 150 minutos, ela tem essa capacidade de reduzir o risco cardiovascular do paciente em 14%. Quando a gente aumenta a quantidade de atividade física, e aí eu estou falando de uma atividade física de intensidade moderada, né, a alta, quando eu aumento isso para 300 minutos por semana, eu consigo reduzir em 20% o risco cardiovascular. Então, percebam como a atividade física é importante nesse sentido, né? Terceiro passo, coma uma dieta equilibrada e saudável, né? Então, quase 1/4 de todos os AVCs estão relacionados a uma alimentação. Então, evitar comidas processadas, né? Alimentos processados, evitar açúcar, evitar glúten, né? Fazer uma dieta mais baseada em frutas e vegetais frescos, reduzindo, né, esse consumo de alimentos industrializados. Isso tudo ajuda de forma muito importante a redução do AVC. Quarto passo, reduzir o colesterol, né? 1 em cada 4 AVCs estão relacionados a altos níveis de colesterol, e aí, obviamente, eu estou me referindo aqui ao colesterol ruim, ao LDL colesterol. Então, identificar, né, essa hipercolesterolemia e tratá-la de forma adequada também é bastante importante. Quinto passo, manter um peso saudável, né? Então, fazer controle de peso. Quase 1 em 5 AVCs estão relacionados ao excesso de peso ou obesidade. Então, tá aí a importância de se manter um peso bastante saudável para ajudar a redução do risco de AVC. Passo 6, cessação do tabagismo, né? Então, parar de fumar, evitar ambientes onde pessoas estejam fumando, né? Quase 1 em 10 AVCs estão relacionados ao fumo. Então, parar de fumar também reduz o risco de AVC e os riscos das pessoas que são fumantes, né? E que vivem ali próximo aos fumantes. Sétimo passo, reduzir a ingestão de álcool, né? Então, existe um limite de álcool sugerido, né? Um consumo diário, que para homem são 2 doses por dia, e para mulheres 1 dose de álcool por dia, tá? Então, acima desses limites, o risco já aumenta, né? Então, reduzir o consumo de álcool também é algo extremamente importante para a redução do risco de AVC e doenças cardiovasculares. Identificar e tratar fibrilação atrial. Então, muitos casos de AVC estão relacionados à fibrilação atrial, né? Pessoas com fibrilação atrial têm 5 vezes mais chances de sofrer um AVC. Então, fazer o diagnóstico e o tratamento desse problema de saúde é muito importante também para a redução do risco de AVC. Nono passo, tratar o diabetes, né? Então, se você é diabético, você corre um risco maior de AVC. Então, diabetes também muitas vezes começa como uma doença extremamente assintomática, né? Então, a triagem, né? Nós, farmacêuticos, podemos fazer triagem para hipertensão, para diabetes, para outras doenças cardiovasculares. Então, essa triagem é bastante importante, identificação de fatores de risco para AVC, identificação de fatores de risco cardiovascular, né? Então, é uma área bastante importante que a gente trabalha, né, com a prevenção em saúde. E o 10º passo, tratar o estresse e a depressão, né? Esse passo é um passo bastante desafiador, extremamente com a rotina que nós vivemos agora, né? Então, muito estresse, vidas estressantes, rotinas bastante estressantes, né? Nesse momento de pandemia, as pessoas em isolamento social, sem a possibilidade de sair de casa, né? Então, isso contribui bastante para a elevação do nível do estresse, né, nos domicílios. E também, né, quase 1 em cada 6 AVCs estão relacionados ao bem-estar, à saúde mental das pessoas. Então, a gente falou, né, da importância do reconhecimento dos sinais de alerta para AVC, né, para que o paciente possa buscar esse rápido tratamento de urgência, o que vai diminuir, então, o que pode, né, diminuir a chance de morte e sequelas pela doença. Então, quais são esses sinais de alerta do AVC, né? Então, a gente precisa falar sobre eles.
Então, os sinais de alerta para AVC, lembrar que eles iniciam repentinamente, então é um início abrupto, um início súbito. E eu trouxe aqui a imagem da campanha do ano passado. Esse ano a imagem é um pouquinho diferente, né? Mas essa daqui está mais visível. Então, a gente tem alguns pares, existe um mnemônico aqui, né, para os sinais de alerta do AVC, que é o mnemônico SAMU. Então, S de sorria. Então, a gente pede para o paciente dar um sorriso, e se a boca ficar torta, já é um sinal de AVC. Abrace, peça para a pessoa elevar os braços, né, se ela tiver fraqueza muscular, perda de força, é um sinal de AVC. Então, um dos braços ou ambos os braços ficam com bastante dificuldade, né, de se elevar. M de música, então a gente pede para a pessoa falar uma frase, repetir uma frase ou cantar uma música, e ela tem dificuldade para fazer isso. Então, se na presença de qualquer um, né, ou de todos desses sinais, não precisam ser todos juntos, podem ser um ou outro, né, isso significa que esse indivíduo está tendo uns sinais de alerta para AVC, e que isso é uma urgência médica, né? Então, ligar para o SAMU. Então, o de urgente, ligar para o SAMU no Brasil 192. O SAMU, ele está bem preparado para isso, ele vai fazer todo o atendimento pré-hospitalar, ele já sabe quais são os centros de AVC, né, ali no município ou na região, e ele vai encaminhar esse paciente diretamente para essas unidades de AVC, né? Então, nós temos uma cadeia de sobrevida do AVC, alguns passos básicos para serem seguidos, e eu queria apresentar esses passos rapidamente para vocês e chamar a atenção para os 3 primeiros, que são passos que dependem muito do paciente, né, e da pessoa que está ali com ele no momento em que os sinais iniciam, tá? Então, o passo 1 é a detecção, é aquele momento onde o paciente ou o familiar deve saber reconhecer os sinais de alerta de AVC, tá? O passo 2 é o despacho, que é o que a gente faz diante de um paciente com sintomas de AVC? Agora a gente já sabe, é ligar para o SAMU, né, ou correr com esse paciente para um hospital que tenha protocolo de AVC. O terceiro passo é o destino, né, para onde eu levo o paciente, atendimento de emergência, especialmente, né, se no município tiver um hospital que atenda, que tenha protocolo de AVC, preferencialmente para esse local que o paciente precisa ser encaminhado. Do passo 4 em diante, já são passos relacionados ao atendimento hospitalar do paciente, né? Então, o passo 4 é tudo que precisa ser feito ali no departamento de emergência, quando o paciente chega no hospital, então, triagem, reconhecimento de sinais e sintomas, a verificação do tempo de início dos sintomas, que é importantíssimo para a decisão relacionada ao tratamento, o exame de imagem, que é a tomografia de crânio, né? Ou a angio-TC, se estiver disponível, mas que também vai ser bastante decisória, né, no tipo de tratamento que esse paciente vai receber, né, dependendo se esse exame de imagem vem com sangue, né, ou sem sangue. Dados, passo 5, passo 6, decisão sobre o tratamento, e passo 7, o tratamento propriamente dito, que pode envolver trombólise, quando existe indicação para trombólise, pode envolver trombectomia mecânica, quando existe indicação específica, pode envolver um tratamento mais genérico, né, para inicial e depois prevenção secundária, quando o paciente não tiver indicação para o tratamento agudo, né, então depende muito de caso a caso. Então, o tratamento agudo do AVC, ele depende muito de quanto tempo esse paciente demorou para chegar no serviço de emergência, né? Nós sabemos aí, existe um númerozinho mágico, né, na literatura, que é 4 horas e meia. Então, o paciente, ele tem indicação para receber a terapia trombolítica, que é a principal terapia da fase aguda do AVC, se ele chega no hospital até 4 horas e meia do início dos sintomas, tá? Além disso, ele precisa ter um déficit neurológico com comprometimento da função, e isso independente do valor da escala do NIH, que é uma escala neurológica que vai sendo aplicada no paciente, para a gente entender, né, qual é o pontual déficit neurológico do paciente. Então, mas independente do valor da pontuação do paciente nessa escala, se ele tiver algum déficit neurológico identificado ou algum comprometimento da função, ele preenche, né, um dos critérios de elegibilidade para receber a terapia trombolítica. E um outro critério também é o resultado, especialmente a
essa ela tem que vir sem sangue, porque se ela vir com sangue, aí eu não estou falando de um AVC isquêmico, eu estou falando de um AVC hemorrágico, o protocolo é diferente, tá? Aqui, só para conversar com vocês um pouquinho mais tecnicamente, né, considerando que eu tenho aqui profissionais de saúde, então, só para mostrar para vocês os 2 artigos que foram, assim, divisor de água no tratamento do AVC, né, que foram os artigos que consolidaram, então, o uso da trombólise com RTPA, com alteplase, né, que é um medicamento trombolítico administrado para dissolver aquele coágulo cerebral. Então, o primeiro estudo que surgiu sobre o assunto foi de 1995, né, publicado no New England, e que falava, então, naquele momento, que o tempo para a indicação de trombólise, né, para o tratamento agudo do AVC, era de 3 horas. Então, o paciente precisava receber o trombolítico em até 3 horas da chegada no serviço de emergência. Depois, em 2008, nós tivemos um outro artigo, também publicado no New England, que estendeu esse prazo, né, do tratamento trombolítico para 4 horas e meia. Mais recentemente surgiram alguns outros estudos, então, em alguns casos, né, essa terapia até pode ser indicada um pouquinho mais de 4 horas e meia, mas 4 horas e meia hoje de forma geral, a indicação de tratamento com trombólise, tá? E também queria apresentar para vocês a portaria 664 de 2012 do Ministério da Saúde, que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para trombólise no AVC isquêmico agudo, tá? Então, todos sabem a importância, né, da gente fazer medicina baseada em evidência e ter protocolos clínicos multiprofissionais para AVC, né, então, não é só a UTI, não é só o setor de emergência do hospital que tem que ter conhecimento, não é só o time de AVC que tem que ter conhecimento desse protocolo, mas todos os setores responsáveis pelo atendimento hospitalar, porque né, essa organização, esse tratamento, ele envolve o setor de imagem, ele envolve o laboratório de análises clínicas, porque vários exames vão ter que ser coletados, né? Enfim, então é uma integração de vários setores aí para o atendimento do AVC. Mas, gente, existe a trombólise, ela não é para todo mundo, não é para todo paciente, né? Então, existe uma limitação da trombólise, ela não consegue resolver todos os casos de AVC isquêmico, né? Principalmente os AVCs de artérias proximais do cérebro, né, que estão ali ocluídas, onde essa taxa de recanalização, de dissolução desse coágulo, ela é pequena, ela é cerca de 20%. Então, nesses casos, a gente tem como alternativa para a trombólise uma outra forma de tratamento bastante efetiva, bastante eficaz, que é a trombectomia mecânica. Tá? E a trombectomia mecânica é uma cirurgia onde um catéter é usado para desobstruir o vaso sanguíneo no cérebro, né, de forma mecânica. Eu tentei trazer para vocês algumas imagens aqui do Google Imagens, para vocês verem, né. Então, existe uma sucção, né, do coágulo, que é realizada por meio de um catéter, com uso de stent, para fazer a remoção mecânica, então, desse trombo, tá? Então, para alguns casos, especialmente casos de oclusões proximais cerebrais, a trombectomia é uma alternativa bastante eficaz em relação à trombólise, tá? Então, isso em relação ao tratamento agudo do AVC. Então, trombólise e trombectomia mecânica, certo? Bom, caso o paciente, então, não tenha indicação para nenhuma dessas duas situações, muitas vezes, como a gente falou, o paciente demora demais para chegar no hospital, né, ele chega 2, 3 dias depois que os sintomas iniciaram, né, ele teve o sinal e aí ele não reconheceu aquilo como uma emergência médica, ele deitou, foi tentar dormir, tomou algum medicamento, achou que era alguma outra coisa, né? Então, é aí que está o grande problema, né, gente? Então, é por isso que eu insisto que a gente precisa conversar sobre isso com os pacientes, a gente precisa identificar os fatores de risco nos pacientes, a gente precisa conversar com as crianças, né, sobre isso. Existe um folderzinho específico, um videozinho específico da campanha mundial de AVC para criança, né, contando a história, onde a gente conta uma historinha dos heroes, né, dos fast heroes, então, e a gente coloca a criança como super-herói, né, que fica ali muito tempo com os avós, especialmente nesse ano de pandemia, né, que as crianças não estão indo para a escola, então muitas vezes ficam com os avós para os pais saírem para trabalhar, e muitas vezes é a criança que enxerga
esses sinais, né, nos avós. Aí a gente está falando de avós, né, gente, mas, assim, isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade, né, como já foi colocado. Então, que eles têm também esse... Pois não. Pode fazer uma pergunta? Sim, por favor. Uma dúvida? No caso, essa de criança, né, adolescente, legal, talvez é uma pergunta boba, mas, assim, seria um trabalho também, às vezes, até para falar em escola? Com certeza, gente. Sentido? Com certeza, maravilhoso. Tem sim. Depois vocês podem me mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, no privado, que eu vou mandar para vocês o link do vídeo, tá? E do folderzinho direcionado para as crianças, né? Para ensinar as crianças a reconhecer os sinais de AVC. É um vídeo super emocionante, super bacana, que a gente deve trabalhar com as crianças para que elas reconheçam nos avós os sinais do AVC e que elas possam ligar para o SAMU, né? Muito legal, muito boa pergunta, e fico à disposição depois para compartilhar esse medicamento, esse material com vocês, tá? Bom, então aqui, continuando, né, falando para vocês, a gente estava conversando que muitos pacientes chegam muito atrasados, né, no hospital, e aí já não tem mais indicação para trombólise, eu não tenho mais indicação para trombectomia mecânica, se bem que a trombectomia mecânica, ela tem indicação, em alguns casos, até 24 horas após o início de sintomas, mas às vezes o paciente chega bem depois disso, ou não tem indicação, ou tem contraindicação, porque a trombólise, gente, é muito importante também dizer que, além dos critérios de elegibilidade que a gente comentou ali, a gente tem muitos critérios de exclusão para trombólise, e isso também precisa ser bastante investigado no momento da decisão do tratamento, né? Mas tem pacientes que não têm essas indicações. Então, nós temos outros tratamentos, além da terapia de reperfusão, né, que são também associados à redução da incapacidade, de complicações e de recorrência de AVC. Tá? Então, aqui a gente já entra numa discussão até de prevenção secundária do AVC, então, prevenção do desenvolvimento de um segundo evento, né? Bom, mudanças de estilo de vida, a gente já falou, né, sobre a importância da atividade física, né, redução de sedentarismo, cessação de tabagismo, a dieta, né, uma dieta equilibrada, a redução de peso. Então, já conversamos um pouco sobre mudanças de estilo de vida e como isso impacta, né, na prevenção do AVC primário e secundário. Controle de parâmetros fisiológicos, da oxigenação, temperatura, pressão arterial, glicemia e hidratação são muito importantes no paciente após o tratamento agudo. A profilaxia de TEV, né, para pacientes, então, que têm indicação de profilaxia. Essa profilaxia, ela é feita, então, mais rotineiramente aí com enoxaparina, 40 miligramas uma vez ao dia, ou heparina não fracionada, né, 5.000 unidades, subcutânea de 2 a 3 vezes ao dia. O tratamento antitrombótico, então, a gente tem ali a obrigação de ter um AS nessa prescrição, né, então a gente não pode assistir um paciente com AVC secundária sem um AS nessa prescrição do paciente em prevenção secundária. E AS com clopidogrel, né, nos primeiros 21 dias, a gente vai falar bem rapidamente lá no finalzinho também sobre isso. Tratamento com estatinas, né, então, precisamos de uma estatina independente dos níveis de LDL e colesterol para um paciente que está em prevenção secundária de AVC. Essa estatina, preferencialmente uma estatina de alta intensidade, para quem já teve um primeiro AVC, e aí a gente está falando de atorvastatina e rosuvastatina, mas para pacientes que não toleram uma dose alta, né, com estatina, pode ser uma dose intermediária, e aí a gente está falando aí de pelo menos uma simvastatina de 40 miligramas, né, ou ator, roso em concentrações menores. Monitoramento neurológico periódico e tratamento das suas complicações, então a escala do NIH, ela vai ser aplicada nesse paciente para fazer a monitorização neurológica, né, durante bastante tempo, após o início dos sinais. Screening para disfagia, porque a disfagia, ela é uma consequência, né, uma sequela bastante comum do AVC. Planejamento e início da reabilitação, então a reabilitação, ela é extremamente importante nesse paciente, né? E a investigação do mecanismo do AVC, então a gente tem AVC aterotrombótico, a gente tem, a gente falou, né, com AVC de origem ali cardíaca, né?
Então, e temos AVCs de origem desconhecida, temos algumas causas de AVC, né? Cardioembólico e tal. Então, a gente precisa avaliar o mecanismo, investigar a causa desse AVC para instituir a prevenção secundária mais adequada, né? Então, alguns fármacos, né, que a gente falou aqui em cima, estatina, por exemplo, a gente está falando caso esse paciente tenha tido, né, um AVC aterotrombótico, então, relacionado, né, à aterosclerose. Então, é importante a gente investigar a causa desse AVC para que a melhor terapia secundária seja, então, nesse paciente. E essa informação é muito interessante também, de um artigo publicado na Stroke, de 2006, que fala que o tratamento de todos os principais fatores de risco modificáveis para AVC, porque a gente tem fatores de risco que são não modificáveis, né, como a idade, como o histórico familiar e tal. Mas nós temos muitos fatores de risco, como falamos lá atrás, que são fatores de risco modificáveis, né? Quando a gente falou daqueles 10 passos para ajudar a reduzir o risco de AVC, a gente está falando sobre os fatores de risco evitáveis, modificáveis. Então, o tratamento de todos os principais fatores de risco modificáveis para AVC, em comparação com nenhum tratamento, reduziria o risco de AVC recorrente em cerca de 80%, né? Então, essa é uma informação que a gente já falou, então, de 80% a 90% de todos os AVCs podem ser evitados com aqueles 10 passos que a gente comentou, né? Então, controle desses fatores de risco é extremamente importante, tanto para a prevenção primária, ou seja, a prevenção de um primeiro evento de AVC, quanto para a prevenção secundária, que é a prevenção do AVC recorrente, né? E aí, reforçando, então, né, já encaminhando aqui para o final da minha fala, porque eu né, me esforcei muito para tentar reduzir o tempo de fala, porque todo quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Mas o tratamento não farmacológico na prevenção secundária do AVC é extremamente importante, então, reforçando a cessação do tabagismo, a redução do consumo de álcool, a prática regular de atividade física, né, pelo menos 150 minutos por semana, de intensidade moderada a vigorosa, né, então 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, somando aí 150 minutos por semana, com potencial de redução de risco cardiovascular em cerca de 14%, né. Dieta, então a gente tem dieta mediterrânea, uma dieta baseada em frutas, legumes, óleo de oliva, então, enfim, a gente pode também, claro que nós farmacêuticos, a gente não vai prescrever dieta para os pacientes, né, a gente não tem a gente não pode fazer isso, mas a gente pode sim fazer orientações em relação à alimentação saudável, né, então é extremamente importante que a gente leia um pouco da dieta mediterrânea, da dieta DASH, né, para que a gente consiga conversar com os pacientes sobre alimentação saudável e alimentos que precisam ser evitados, né. Redução de peso, controle glicêmico, né, então o farmacêutico também atua de forma bastante importante no controle glicêmico, né, a gente já tem essa característica de fazer triagem para diabetes no serviço onde nós estamos, né, seja ele qual for, então isso também ajuda bastante, porque nós vimos que o diabetes aumenta o risco de AVC. E a revascularização, né, então a prática da revascularização para paciente que tem doença aterosclerótica conhecida, da artéria carótida, também uma forma, né, de tratamento para que a gente diminua o risco de um AVC. Bom, então, fazendo um resumão de tudo que a gente falou, né, as intervenções que nós temos hoje e que são consideradas nível 1A de evidência para AVC, ou seja, as melhores evidências que os melhores estudos nos trazem em relação à prevenção do risco de AVC, é a S, né, na prevenção da recorrência precoce do evento. Então, o paciente que teve um primeiro AVC, ele necessariamente precisa usar AS, tem que ter um AS lá na prescrição. AS e clopidogrel, ou seja, dupla antiagregação plaquetária, para pacientes com AIT ou com AVC isquêmico menor, por 21 dias. Então, nos primeiros 21 dias após o AVC agudo, né, após o início do sinal.
A trombólise endovenosa até 4h30 do início dos sinais e sintomas, então sempre observando os critérios de exclusão. A gente tem vários critérios de exclusão para trombólise, né? Então muitos pacientes têm indicação, mas não chegam a tempo no hospital, outros têm indicação, chegam a tempo, mas tem tem alguns critérios que contraindicam o uso da trombólise, né? Então, a trombólise, ela não é para todo mundo, mas um percentual muito pequeno das pessoas que têm indicação realmente recebem a trombólise, né? Então, isso aqui pode ajudar muitos pacientes. Tratamento endovascular por trombectomia mecânica, né? Para o AVC, que é causado por oclusão proximal. Craniectomia descompressiva, a gente acabou não falando sobre ela, mas é um tratamento cirúrgico, né? Para edema maligno, para uma complicação do AVC, que é o edema maligno por AVC, também bastante eficaz, e internação em unidades de AVC, né? Então, a literatura ela é bastante robusta em relação à eficácia, né, das intervenções quando o paciente é internado em centros que têm unidades de AVC, e aí, obviamente, né, porque esses pacientes vão ser atendidos por um local extremamente organizado, direcionado, e que tem toda uma sistemática multiprofissional e interprofissional para trabalhar com esses pacientes. E aí, para a gente finalizar, qual, então, o papel do farmacêutico no AVC, né? Eu acho que vocês já perceberam muitas coisas, né? Muitos pontos ali onde a gente pode atuar, e você não necessariamente precisa estar no hospital, né? Esse é um problema de saúde que, onde quer que a gente esteja, né, se a gente estiver em casa e os nossos pais, os nossos avós ou algum familiar tiver, né, um sinal de AVC, a gente pode ajudar. Se a gente estiver na atenção básica, a gente pode ajudar. Se a gente estiver na farmácia comunitária, né, que é normalmente quando esses pacientes chegam buscando alguma coisa, porque estão tendo, né, não sabem reconhecer os sinais, mas percebem que alguma coisa não está legal, vão para a farmácia. Então, farmacêuticos da unidade básica, farmacêuticos da farmácia comunitária, e os farmacêuticos hospitalares também, especialmente aqueles que atuam nas unidades de urgência, emergência, né, na UTI, na clínica médica, né. Então, a gente tem ali um papel bastante importante do farmacêutico em todos os locais, ou em qualquer lugar onde ele esteja, com foco principalmente nesses 3 tópicos aqui, que podem ser abertos e mais detalhados, mas só para a gente contextualizar isso de uma forma mais geral. Então, educação e saúde, primordial, gente, primordial. Fazer identificação e manejo dos fatores de risco modificáveis nos nossos pacientes e orientação para o reconhecimento dos sinais de alerta para AVC. Isso a gente precisa fazer, não é só com os nossos pacientes, não, mas é com todas as pessoas que a gente convive, né? Familiares, amigos, enfim. E, obviamente, os nossos colegas e os nossos pacientes, né? Claro que quando a gente fala manejo dos fatores de risco modificáveis, a gente muitas vezes não tem autonomia, né, para fazer manejo e não pode fazer o manejo da hipertensão, da diabetes e tudo mais. Mas a gente pode fazer a triagem para essas doenças, né? Então, fazer a identificação dos fatores de risco e fazer triagem, né, para problemas de saúde que são fatores de risco modificáveis. Triagem e encaminhamento, né, para um diagnóstico e para um tratamento adequado desses fatores de risco modificáveis. Então, lembrar sempre que nós somos uma equipe de saúde, somos membros de uma equipe de saúde, né? Então, temos vários outros colegas aí de profissões da área de saúde que vão nos apoiar, porque o AVC, ele é realmente um problema de saúde que precisa ser tratado por uma equipe multiprofissional, né? Bom, uma outra grande responsabilidade que a gente tem, né, como membro do time de AVC na instituição hospitalar, então o farmacêutico que está na emergência, trabalhando na emergência, ou na UTI, ou na clínica médica, ou em qualquer setor onde exista um paciente que teve um AVC recente, que está na fase aguda da doença, ou que teve um paciente que já teve um AVC anterior, né, e que está atualmente em prevenção secundária. Então, somos extremamente importantes, né, como membros do time de AVC. E, por último, acompanhamento farmacoterapêutico. A gente sabe que o acompanhamento farmacoterapêutico é o serviço clínico farmacêutico mais complexo que nós temos, né?
Então, e temos vários farmacêuticos fazendo acompanhamento farmacoterapêutico em todos os cenários aí de prática profissional, né, desde a atenção primária, atenção hospitalar, enfim. E durante o acompanhamento farmacoterapêutico, a gente vai fazer educação em saúde, a gente vai avaliar a efetividade da farmacoterapia, a indicação dessa farmacoterapia, vai identificar problemas relacionados a medicamentos. Então, a gente tem um papel extremamente abrangente, né, no cuidado a esses pacientes. Esse é o nosso último slide. Eu gostaria, nesse momento, de apresentar para vocês, então, a Rede Brasil AVC, né? Então, tem o site da Rede Brasil AVC, eu fiz um print aqui desse site, que inclusive está hoje lá na página de abertura do site, né? Junte-se ao movimento, Dia Mundial do AVC, 29 de outubro. E, enfim, tem muita informação lá que vocês podem... Tem, inclusive, uma cadeia de dança, que é um negócio incrível, que se vocês toparem, a gente vai fazer, né? Que é gravar nas nossas redes sociais 4 movimentos de dança, né? E aí desafiar 3 amigos para fazer a mesma coisa, até porque a gente falou que o tema da campanha desse ano é o exercício físico para redução do risco de AVC, e a dança é um tipo de exercício físico, então a gente está com essa cadeia de dança aí, que eu estou super afim de fazer, mas preciso de colegas, então fica o convite para vocês para a gente fazer essa cadeia de dança em homenagem ao Dia Mundial do AVC, tá? Nas nossas redes. Ali vocês encontram também... É claro que existem muitos outros sites, tá, pessoal? Mas eu trouxe a Rede Brasil AVC, que ela é um site em português, cheio de informações, tanto para profissionais de saúde, para pacientes, tem os guidelines aqui também, diretrizes nacionais, diretrizes internacionais, a Plana Europeia sobre AVC, e eles têm um canal do YouTube que é sensacional, né? Se vocês seguirem ali, entrarem no canal do YouTube da Rede AVC, gente, esse ano eles fizeram vários webinars com os melhores profissionais, líderes de centros de AVC do país e do mundo, sobre temas específicos de AVC. Então, tem um que é só sobre mudança de estilo de vida, tem outro que é o lançamento do Dia Mundial do AVC, tem outro que fala só sobre trombólise, outro sobre tratamento endovascular. Então, bastante informação, e informação muito detalhada sobre todo esse assunto. Eu convido vocês a conhecerem, então, o canal do YouTube deles, assistirem esses webinars, para que, obviamente, né, isso que a gente está discutindo aqui, seja bastante potencializado aí em termos de volume de informação. Bom, gente, então era isso. Obrigada pela atenção de todos. Agradeço, deixa eu voltar aqui para enxergar vocês. Está todo mundo aí ainda? Está todo mundo comigo? Todo mundo aqui. Sim, com certeza. Obrigada. Bom, então agradeço novamente a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto. Fico à disposição, e havendo dúvidas, gente, vocês podem me chamar no WhatsApp, nas redes, tá? A gente fica à disposição de vocês para mandar material, e para, enfim, compartilhar um pouco e auxiliar no que for necessário, para que a gente faça essa rede de apoio ao AVC. Obrigada. Doutora Camila, eu, antes de mais nada, quero agradecer, né, o aceite do convite, né, um assunto extremamente importante, numa data extremamente importante, e, assim, uma apresentação objetiva, né, conseguiu mostrar bem alguns pontos importantes para tentar minimizar aí o impacto, né, que o AVC causa realmente no mundo, né, não é só no Brasil. Então, assim, realmente eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite nosso do CRF da SBRAF, né, dizer que para nós é uma satisfação muito grande poder ter essas pequenas aulas, né, e que traz grandes assuntos, que são assuntos importantes para todo mundo, né, tanto para profissionais da saúde quanto pessoas da comunidade, né. Então eu quero de novo agradecer em nome do CRF, em nome da SBRAF MS também, e quero passar aí para a Mel para ela fazer o fechamento. Obrigado mais uma vez e boa noite. Camila, também quero agradecer. Está me ouvindo? Está ouvindo? Eu também quero agradecer essa mensagem maravilhosa que você nos passou mais uma vez. Quero lembrar também que aqui em Campo Grande nós temos 3 hospitais de referência, né?
que fazem parte da Rede Brasil AVC, que é o Hospital do Coração, o Hospital Universitário e o Hospital Regional. Então, acho que é só para agregar o que você veio falando, que eu lembrei da aula, né? Para mostrar que eu prestei atenção. Mas, assim, eu quero agradecer essa sua disponibilidade em ter aceito o nosso convite por parte do CRF, por parte da SBRAF, e dizer que nós estamos nos colocando a seus parceiros para o que for possível de você vir conosco para levar de informação para todos os farmacêuticos e, como você sempre ressalta, para a equipe multiprofissional, que isso vem crescendo muito, esse trabalho da equipe multiprofissional, eu estou vendo lá com o pessoal da residência que é de fundamental importância. Mas quero agradecer a todos que participaram e estiveram conosco até agora, ao presidente do CRF, mais uma vez, pela oportunidade, e a todos os conselheiros, e, enfim, conte conosco, da SBRAF, do CRF, sempre que você precisar. Obrigada, gente. Contem comigo também, estamos sempre à disposição, sempre à disposição para aceitar novos desafios, né? Então, acho que a gente precisa, enfim, promover a qualificação, né, para os profissionais de forma continuada. Então, contem sempre com a gente, com a universidade, com a Facfam e comigo especialmente, tá? A Ângela que está aqui, né? Obrigada, Ângela, pela presença. A Ângela sempre me estimulou, né? Foi ela que me incentivou a começar a fazer os cursos de extensão. Inicialmente, a gente fazia presencial, e esse ano a gente descobriu o potencial, né, da tecnologia da informação. Eu acho que isso foi incrível, e isso vai mudar de forma definitiva a forma com que a gente leva a qualificação profissional para os nossos farmacêuticos do estado inteiro. Hoje a gente está fazendo um curso incrível pelo CRF, então agradeço o apoio do CRF no curso de farmácia hospitalar e farmácia clínica, que está agregando aí 100 profissionais do estado inteiro, né, todo mundo sem precisar sair das suas casas. Então, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Mas, enfim, que esse seja o primeiro de muitos, e eu fico, então, à disposição do CRF, da SBRAF, para que a gente pense em novos temas, e pedir para os farmacêuticos também indicarem, né, temas aí que eles tenham dificuldade, que eles precisam de apoio, porque a gente, esse é o nosso objetivo, né, então, ajudar na qualificação para buscar a melhoria contínua dos processos de trabalho. Obrigada, gente, mais uma vez. Eu acho até que a gente poderia aproveitar a oportunidade e lançar o desafio, né? De todo mundo fazer o vídeo da dancinha. Então, fica aí o desafio lançado para todo mundo mandar um vídeo lá nos grupos da dancinha, e a gente começa a publicar tanto na SBRAF quanto no CRF, que eu acho bacana isso. Eu acho que é um incentivo bem legal, que pode partir de nós, profissionais da saúde. Tá bom. Professora Lourdinha, quer falar alguma coisa? Não. É um prazer todos, vê-la, então. Camila. Que alegria. Faz um tempão que a gente não se vê. É bom a gente se ver, né, gente? Que saudade de vocês, saudade de dar um abraço. Eu falo para o nosso grupo da farmácia hospitalar, eu falo, gente, será que no final do ano, no encerramento do curso, será que a gente já não vai conseguir? Mas pelo jeito a gente não vai conseguir, né? Ainda. Então. Mas vamos por aqui, né? A gente perde de um lado, mas a gente ganha muito do outro lado, né? Essa descoberta dessa tecnologia da informação foi incrível, assim. Eu estou bastante encantada com o alcance que a gente tem, né? Com esse novo formato, e isso, então, a gente não tem mais limites, né? Eu acho que vai ajudar bastante. Espero que as pessoas gostem desse formato, se acostumem com ele, consigam, né, se concentrar, porque não é para todo mundo, né? Tem gente que não se adapta, mas é uma questão de um esforço pessoal, e ele funciona muito bem, vocês vão gostar. É o lado bom da pandemia. Nos fez ficar bem mais longe e próximo, porque deu a oportunidade de muito mais pessoas participarem dessas palestras, das aulas em si, né? Hoje mesmo, no Congresso da Rede Unida, quantas pessoas, foi um evento para 5.000 pessoas,
Quer dizer, em outro período era até bem mais complicado, né, presencial. E nesse estilo, assim, nesse formato, é muito mais abrangente. Verdade. Mas então, eu quero aproveitar, então, agora para nós encerrarmos, agradecer mais uma vez a todos e dizer que nós, da diretoria da SBRAF, junto do CRF, estaremos sempre prontos para poder estarmos empenhados em trazer conhecimento a todos os farmacêuticos e os demais profissionais da área da saúde. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença de todos. Renato? Boa noite. Até mais. Até mais. Boa noite. Até a próxima.